Olá, nesta entrevista nós vamos conhecer as opiniões do senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, sobre essa polêmica em torno da necessidade de um novo pacto federativo. Senador Cidinho, como é que o senhor se posiciona nesse debate? Olha, eu tenho acompanhado aqui a proposta que foi apresentada pela Comissão de Notáveis, que o presidente Sarney pediu que fizesse um trabalho sobre a questão do Pacto Federativo. Muitas propostas positivas, aliás, todas elas positivas. Agora, algumas questões que acabam, devido às questões regionais, que acabam tendo alguma dificuldade maior, e isso vai ter que ser levado a um debate muito forte aqui no Senado, na Câmara, também junto ao governo federal e aos governos estaduais, para que a gente consiga chegar a um denominador comum, que é necessário o Pacto Federativo, uma nova concepção de Pacto Federativo no Brasil. Todos somos conscientes que sim, mas temos que observar o que já está a postos aí para que ninguém saia prejudicado. E essa matemática, o fechamento dessa matemática que é difícil. Do ponto de vista do estado do Mato Grosso que o senhor representa aqui no Senado, essa proposta que surgiu do debate no âmbito da Comissão de Juristas, ela é prejudicial ao Mato Grosso? O Mato Grosso é um estado, hoje, um estado produtivo, um estado que contribui muito com a balança comercial, e a principal atividade da agricultura do Mato Grosso, a principal cultura, que é a soja, e ela hoje, na sua maioria, em torno de 80% é exportada, apenas 20% é consumida no estado. Essa soja que se produz no Mato Grosso, ela é desonerada através da Lei Candir, que foi feita essa desoneração. Então o estado, apesar de ser um estado altamente produtor, é um estado pobre em recursos, né? Nós esperamos que com o Pacto Federativo alguma justiça fosse feita com o Mato Grosso, principalmente nesse sentido, né? E a proposta nossa do FPE, que nós agora esperávamos que tivesse um acréscimo, na verdade ele vem com uma proposta de decréscimo para os próximos 5 anos, perdendo em torno de 13% até 15% ao passar dos anos. Então isso deixou não só nós daqui da bancada federal do Mato Grosso, mas o governador do estado e toda a população assim, um pouco, digamos assim, apreensiva, né? Porque uma expectativa que tinha de aumento de receita, no trabalho que foi apresentado, diminui a receita. Então, são situações que têm que ser discutidas. Agora, vem falar da questão da unificação do ICMS na alíquota de 4%. Para o Mato Grosso, está na proposta do ministro da Fazenda. Para o Mato Grosso não é interessante. O Mato Grosso hoje pratica 12%, pratica 7%, e as perdas que nós vamos ter na proposta apresentada pelo governo tem a criação de um fundo, mas não tem uma certeza de que esse fundo vai ter os recursos, de onde vêm os recursos. Então, são essas dúvidas que acabam atrapalhando o andamento de uma reforma tributária do novo Pacto Federativo. O senhor, como senador pelo Mato Grosso, pretende interferir nessa discussão no sentido de procurar mudar ou modificar essas propostas que estão sendo discutidas no âmbito da nova comissão? Com certeza. Nós, quando foi apresentado o trabalho lá na Comissão de Assuntos Econômicos, nós já pontuamos essa situação. Vamos ter a oportunidade de debater isso aqui também, os nossos outros senadores da bancada, o senador Pedro Táxi, também o senador Jaime Campos, vamos estar juntos, colocando essa situação do estado do Mato Grosso, que deveria ser uma situação um pouco diferenciada, que é um estado de extensão enorme, um estado, para você ter uma ideia, de que da capital até o último município dá a distância de Cuiabá, São Paulo, 2.000 quilômetros, né? Então é um estado de muita diversidade, regiões bastante desenvolvidas e regiões também muito subdesenvolvidas. Então é um estado que tem que, essas regiões mais desenvolvidas, que têm uma melhor arrecadação, acaba tendo que distribuir a riqueza com as outras partes do estado, e isso faz com que o estado, cada vez que cresce, o estado cresce 10%, 12% ao ano, aumenta a necessidade de infraestrutura, a necessidade de novas estradas. Para você ter uma ideia, Mato Grosso tem 26.000 quilômetros de rodovias estaduais. Desses 26.000 quilômetros, só temos 4.000 quilômetros asfaltados. E desses 4.500 quilômetros, só antes do governo Blairo Maggi, só tinha sido feito 1.500 quilômetros. Ele fez o restante. Então, é um estado que tem muito a se fazer ainda. E enquanto à redistribuição da partilha dos royalties do petróleo, especialmente da camada pré-sal, há uma polêmica hoje. O projeto substitutivo do senador Vital do Rego foi aprovado na Câmara
E há muitos, especialmente o pessoal do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, defendendo que o projeto seja vetado pela presidenta Dilma. Como é que o senhor, como senador por Mato Grosso, se posiciona nesse debate específico? Olha, eu, além de ser senador, eu fui prefeito até pouco tempo atrás. E como municipalista eu achava injusto, né, de ver alguns municípios que recebem o royalties do petróleo estar numa situação extremamente de riqueza e outros municípios na extrema pobreza. E quando chegou essa possibilidade do pré-sal, que já é uma produção em alto mar, que é uma riqueza nacional, se entendeu que essa produção, a partir do pré-sal, deveria se dividir com os demais estados, também os municípios da federação. Então, acho que foi um passo importante, ao contrário do que o governo do Rio de Janeiro e também o governo do Espírito Santo tem pregado. Eles não vão ter prejuízo, os recursos, o Rio de Janeiro, o ano que vem, está previsto receber, esse ano está recebendo 6 bi, né, dos royalties. O ano que vem está previsto receber 6 bi 300. Então, não tem essa perca que eles alarmam, que não vai ter Copa do Mundo, não vai ter Olimpíada, não vai pagar folha de pagamento. Então, isso é um certo... blefe. É um blefe, um certo exagero, né, mesmo porque não condiz com a realidade. Acho que a gente tem que debater a coisa dentro de uma normalidade. E, pelo que eu acompanhei na Câmara dos Deputados, até o último momento tentou-se um acordo. Mas, infelizmente, tanto a bancada do Rio de Janeiro como a do Espírito Santo foram bastante radicais e no voto perderam, e eu acredito que agora a presidente Dilma ela vai ter que entender, né, que a aprovação desse projeto de lei dos royalties no Senado e na Câmara representa a vontade da maioria do povo brasileiro. Essa semana nós vimos centenas e centenas de prefeitos acorrerem a Brasília, todos preocupados porque não estão fechando as contas e tal, uma choradeira danada. O senhor, como ex-prefeito, o senhor acha que é necessário se promover mudanças na lei de responsabilidade fiscal? Não, na lei de responsabilidade fiscal eu acho que ela é uma lei ótima, né? O que tem que ter mudança é na postura do governo federal e até dos governos do estado em relação aos municípios, né? Por que os prefeitos estão desesperados? Porque existem obras contratadas, obras em andamentos, as medições feitas e aqui o governo não paga. Então, o prefeito termina o mandato dele dia 31 de dezembro agora, com restos a pagar, né, de obras contratadas, obras medidas, com uma obra pela metade. Isso cria um desgaste para o prefeito e cria também uma irregularidade para ele perante a lei de responsabilidade fiscal. Aí você tem uma perspectiva de receita, como os prefeitos tinham para o ano de 2012, baseado no IPI, do que estava acontecendo, na contribuição da CID, e de repente vê o governo, ele acaba com a CID, então os municípios aí perderam 563 milhões de reais. Aí o governo faz a desoneração do IPI, que eu acho necessário no momento de crise, os municípios perderam mais 1,5 bi. Então, isso acaba frustrando a sua perspectiva de receita e acaba que você não cumpre com o que está estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Então, são essas coisas que se todo mundo cumprisse a parte dele, né, você poderia depois cobrar do prefeito, você tinha a perspectiva de receita, você tinha o orçamento, você sabia quando você ia arrecadar, você tinha que trabalhar em cima disso, né? Quando não se tem, por parte dos outros entes, né, essa mesma responsabilidade acaba sobrando para o elo mais fraco, que é os municípios e, consequentemente, os prefeitos, e que no ano que vem os tribunais de contas vão julgar as suas contas e vão torná-los inelegíveis, né? Então, o problema está aí. O problema está aí. A lei de responsabilidade fiscal é ótima, se todo mundo tivesse a responsabilidade de cumprir com as suas partes. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas já sabem como fazê-lo. Através do Alô Senado no 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.